Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Paulo Ramos e agradecer em especial que ele fez um requerimento para nós solicitado para falarmos também sobre Fundo de Garantia da Reforma. E vocês vão ver ali que está escrito o seguinte: não ao fim do Fundo de Garantia do Trabalhador aposentado na reforma da Previdência. Ou seja, o governo pegou a reforma e fez um puxadinho. Eu digo, quer falar de Fundo de Garantia, vamos fazer uma PEC sobre Fundo de Garantia. Bom, e nós temos aí, conforme está o cartaz, mais de 5 milhões hoje de trabalhadores na iniciativa privada, dados da PNAD, que estão trabalhando, porque quando eles se aposentam, a aposentadoria diminui, ou a renda diminui, eles têm que continuar trabalhando. Bom, rapidamente, quem é o Instituto Fundo de Garantia? Ele foi criado em 2001, e são quase 20 anos, e a gente luta para que o trabalhador receba corretamente seu dinheiro, porque o Fundo de Garantia é uma poupança privada, sem fraudes, sem confiscos, sem perdas. Essa é a missão do Instituto. Rapidamente, o tempo todo da minha exposição, eu não vou usar a sigla citada, porque em 2007 a gente denunciou o confisco da TR, que hoje já confiscou mais de 450 bilhões dos trabalhadores de seu rendimento no fundo, e o governo entrou com uma ação à época na Justiça. Essa ação, a Justiça declarou positiva, e eu sou proibido, no papel de presidente de uma ONG, de falar a citada sigla ou de escrever em qualquer questão, porque senão eu levo multa, e hoje eu tenho que pagar uma multa de R$ 45 mil ao governo, porque eles descobriram, depois de todas as mudanças, que havia uma sigla do Fundo de Garantia lá no site. Indevidamente, a gente mudou o nome, mas isso daí é outras questões. E aí, só para concluir esse ponto aí da ONG, a decisão da Justiça contraria o artigo 5º da Constituição, e principalmente seus incisos 4º, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós nunca fomos anônimos. E o pior, o inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Hoje, talvez eu seja o único brasileiro censurado, que eu não posso falar aquela sigla. Bom, mas vamos à questão mais importante. Só para complementar, eu solicitei, através da Lei de Acesso à Informação à Caixa Econômica, os números de trabalhadores hoje, aposentados e ativos, que têm fundo de garantia. O dado foi negado, a lei, quer dizer, o site me deu a seguinte informação: o usuário não possui permissão para acessar detalhes do pedido. Então, eu sugiro aos deputados que solicitem à Caixa Econômica quantos trabalhadores hoje são aposentados e continuam tendo fundo de garantia, porque é um dado que fica fora, né? Bom, e aí vem o que eu chamo de puxadinho na reforma da Previdência. E a primeira pergunta: o que tem a ver fundo de garantia com reforma da Previdência? Na minha opinião, nada. Mas o governo alegou. Hoje eu falei até com o secretário Rogério Marinho, ele falou, não, ele não usou o puxadinho é meu termo. Ele falou, não, o objetivo disso é estimular as empresas a contratar os aposentados. E aí eu vou tirar emprego de uma jovem, né? Porque há um ciclo natural de equilíbrio, tá? Mas, então eles pegaram, que realmente eu bato palmas, pegaram lá o capítulo 2 da Constituição, no artigo, que é as disposições constitucionais transitórias, e no seu artigo 10, incluíram o parágrafo 4, que nós vamos ver agora. Isso é o parágrafo 4 do artigo 10 que está na Constituição, na PEC. O vínculo empregatício mantido no momento da concessão de aposentadoria voluntária, porque o outro é quando a pessoa é inválida, não é voluntária, não ensejará o pagamento da indenização compensatória prevista no inciso 1 do caput 7 da Constituição. É a multa de 40%, se for demitido sem justa causa, e com a reforma vem a multa de 20% em uma demissão por acordo. Nem o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço devido a partir da concessão da aposentadoria. Aqui não fica claro se o aposentado hoje que tem o depósito ele vai perder,
ou se é só daqui para frente. Agora, uma coisa é clara, e nós vamos ver um exemplo. Foi demitido, bye, bye, Brasil, a tua multa, aquele passivo da empresa, foi embora. E aí vem, como eu falei, justificativa do governo, em algumas matérias. O Fundo de Garantia visa garantir um período de desemprego, já que o trabalhador aposentado tem aposentadoria, não precisa do Fundo de Garantia. É importante destacar, quem paga o Fundo de Garantia é o empregador, não é dinheiro público. Então, é um encargo da empresa, é um direito trabalhista. O governo acha que é o dinheiro do Tesouro. Mas vamos lá. O governo, na minha opinião, ele quer transformar o trabalhador aposentado em uma subcategoria com menos direitos. Há 4 anos atrás, nós conseguimos uma vitória fantástica nesse país, que foi eliminar a subcategoria de trabalhadora doméstica, que tinha menos direitos. Hoje ela tem todos os direitos. Então, o governo quer criar a nova categoria do aposentado. E, de acordo com a PNAD, 5.200.000 trabalhadores continuam trabalhando. E os futuros que vão se aposentar aqui continuarão trabalhando, porque não dá para viver na aposentadoria, pelo menos na iniciativa privada. E, por tabela, vai prejudicar também os programas sociais, em habitação popular, saneamento básico, infraestrutura, porque o trabalhador, quando ele se aposenta e continuar na mesma empresa, pode sacar mensalmente fundo, mas se ele mudar de empresa, só quando ele sair. Deputado, eu vou pedir uma gentileza de pegar uns minutos a mais, só para concluir, tá? Bom, e eu vou dar um exemplo rápido. Imaginem um trabalhador que trabalha há 30 anos numa empresa, hoje tem um saldo de 65 mil lá no fundo, e hoje ele se aposenta, ele vai lá e saca os 65 mil. É um direito dele. E, na situação atual, além dele sacar esse dinheiro, já que ele continua trabalhando, todo mês a empresa, um exemplo, ele ganha 3 mil por mês, ela está depositando R$240. Esse dinheiro ele saca, então torna-se renda para ele. Ele ganha salário mais o depósito do fundo. E, além disso, vamos dizer que daqui a 4 anos ele foi demitido, o saldo aumentou, e se a empresa demitiu sem justa causa, ela vai ter que pagar uma multa de 30 mil. Acabou o passivo. Opa, eu, empresa, vou demitir agora, tenho já muita gente lá, e vou demitir, porque eu não tenho mais essa despesa. Nesses 4 anos, como exemplo que eu dei, que ele continua trabalhando após a aposentadoria, a empresa vai depositar 12.800, com base nesse exemplo de salário, que são 48 meses de salário, 4 13º e 4 1/3 de férias. Como vai ficar a nova situação se o Congresso Nacional não tirar esse puxadinho? Bom, ele vai continuar sacando no ato da aposentadoria 65 mil, a empresa não faz mais o depósito mensal, então ela vai economizar os 12.800, no exemplo que eu dei de 4 anos de trabalho após a aposentadoria, e vai eliminar aquela multa de 30 mil, se ele for demitido sem justa causa. Olha, fantástico. Eu, empresa, vou bater palmas. O governo, inclusive, prometeu na campanha desonerar a folha. E está começando tirando direito de uma categoria e criando subcategoria. Na minha opinião, o governo quer fazer uma mini-reforma tributária, desonerando a folha de pagamento das empresas e dos empregadores com o dinheiro do trabalhador. É dinheiro do trabalhador. O Fundo de Garantia não é imposto, é encargo. E aí, seguindo o raciocínio do governo, eu também proponho ao governo, que é uma proposta errada, mas justa, usar o mesmo peso, a mesma medida. Já que ele disse que o trabalhador aposentado, ele não precisa do Fundo de Garantia, ele também não precisa continuar sendo descontado do INSS, que não resolve nada, tanto é que existem milhares de ações de desaposentadoria. Então, vamos acabar com o desconto de INSS. Vamos acabar também com a parte do empregador. E aí eu digo, isso daí é uma proposta irônica. Isso não é a solução. As empresas vão adorar, vão bater palmas, e vamos acabar de afundar a Previdência, no sentido, e o Brasil. Vamos fazer uma mudança justa de imediato? Em 2001, a Lei Complementar 110, para pagar o expurgo dos planos de verão e colo, criou as contribuições sociais. Uma delas, a empresa paga 10% quando demite o empregado. Só que essa contribuição, o objetivo dela foi atingido em 2012. Em 2013, o Congresso aprovou o fim dela, a ex-presidente Dilma manteve, e o Congresso manteve o veto. E até hoje, detalhe, de 2013 até agora, o governo arrecadou 28 bilhões, e só o ano passado foram 5 bilhões. Projetando para 10 anos, são 50 bilhões de
de um imposto indevido que já cumpriu sua obrigação. Então, o Congresso, me desculpem, o Congresso, ele é conivente com algumas distorções que é prejudicial a todo o país, a todos os trabalhadores. Perguntas que não querem calar, que precisam de resposta. O que tem a ver fundo de garantia com reforma da Previdência? Minha resposta, nenhuma. Qual a diferença de um trabalhador aposentado para um trabalhador não aposentado? Talvez a maior experiência dele, tem mais idade, e talvez tenham preconceitos aí ocultos, que eu não sei quem são esses preconceitos. Mas o Brasil tem tanto preconceito, a reforma está pondo mais um. Quem são os grandes beneficiados com esse parágrafo? Bom, na minha avaliação, primeiro a Previdência, que ela está com intenção, na minha opinião, já que o trabalhador vai se aposentar, continuar trabalhando e não quer perder a multa, ele vai protelar o pedido de aposentadoria, mas ele vai forçar a barra para ser demitido. Então, aquele ótimo trabalhador vai se tornar um péssimo trabalhador que vai forçar a barra de ser demitido, sem justa causa, para não perder a multa. As empresas estatais são as maiores, pega Petrobras, BNDES, Furnas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ali está a maior concentração proporcionalmente de trabalhadores que já estão aposentados e continuam trabalhando, porque todos eles é regime CLT. E se eles se aposentarem, eles vão ganhar o teto da Previdência no máximo. Então, o governo elimina um passivo de multa e as empresas que vão eliminar todo aquele passivo. Eu vou pedir mais um minuto e vou concluir, vou ser bem efetivo aí. Bom, trabalhadores com fundo de garantia, 5 milhões e 200 ativos. Domésticas, nós temos hoje 1.589.000 domésticas, temos pelo menos 100 mil já aposentadas. O que o trabalhador perde, fazendo o cálculo de 5 milhões e 200 mil trabalhadores, no salário médio, PNAD de 2017, de 2.154, as empresas vão economizar em depósito anual 12 bilhões. O trabalhador vai perder em multa 4 bilhões e 800, projetado para 10 anos, 168 bilhões de economia para os empregadores. O governo vai perder, se seguir a proposição irônica, bom, ele vai perder 13 bilhões de arrecadação do trabalhador anual, mais 30 das empresas, em 10 anos, 434 bilhões. Aproveito na ironia que também acaba o IOF-PAS. Já que é para acabar, vamos acabar tudo. E aí economiza mais de 116 bilhões. Resumindo, o governo quer uma economia de 1 trilhão, ele vai perder 550 bilhões e a economia ficou 450 bilhões, em cima de um puxadinho que não tem nada a ver com a Previdência. E, finalmente, só para concluir, desde que o fundo foi criado, o Fundo de Garantia foi criado, o Congresso aprova leis que a cada dia tira mais direito do trabalhador no Fundo de Garantia. Teve a 5.705,71, tirou juros progressivos, a 8.036, confisca rendimento, a 8.177 criou a TR, a 9.964 de 2000 reduz a multa. Hoje em dia é mais barato não recolher o fundo que pagar a multa. A 13.043 decretou o calote, a Receita só cobra débito acima de 20 mil. A grande maioria das empresas são empresas micro e pequenas empresas. O Supremo Tribunal, em 2014, tomou uma decisão. A prescrição do fundo, uma ação trabalhista que era trintenária, virou quinquenária. E agora vem a PEC 06 para dar, desculpa, uma pancada no trabalhador. Se vocês forem depois ver, leiam o PLS 581 de 2007, que já foi arquivado, leiam o PLS 4566. E, para finalizar, eu vou citar, eu tive a honra de, em 97, escrever um livro, foi o meu primeiro livro sobre fundo de garantia, e o Betinho fez o prefácio. Ele diz: o trabalhador brasileiro convive diariamente com a pobreza e a desigualdade. Enquanto para uns o Estado é lento, para os outros é rápido e eficiente. É muito rápido, hein? De acordo com os interesses. Com isso, o trabalhador torna-se um escravo. O fundo de garantia, que eu não posso falar a sigla, é um direito. E a melhor forma de garantir é por meio da informação. Betinho, todos conhecem, o grande sociólogo, que infelizmente já foi. E o que eu peço, Congresso, é que eliminem, além de várias coisas que tem que fazer na reforma, mas eliminem esse parágrafo. É indecência. O governo quer mudar o fundo de garantia, tem a transparência e a hombridade de fazer uma PEC, vamos discutir PEC de fundo de garantia, não usando o artifício tão... não vou nem usar o nome, me desculpem. Bom, então, gente, eu agradeço a atenção, desculpem o excesso do tempo, mas fundo de garantia não tem nada a ver com previdência, eu agradeço a paciência e a disposição. Obrigado. Obrigado.